Como você lida com as diferenças dentro do ambiente escolar? Seja ele colégio particular, público, faculdade, enfim, qualquer tipo de ambiente. Como você, professor, instrutor ou qualquer profissional da educação, lida com a diversidade dentro do seu ambiente de trabalho? Será que nós estamos fazendo certo? O que diz a lei? É o que a gente vai ver hoje no Coisas que eu gostaria de dizer. E aí, galera, eu sou o Eduardo, esse é o Coisas que eu gostaria de dizer, e hoje a gente vai falar sobre diversidade. Vocês já pararam para pensar como a gente lida com a diversidade no nosso trabalho, mas principalmente no nosso ambiente de aprendizado? Seja como profissional da educação, dos seus mais variados tipos, seja como aluno, a gente, no final das contas, não tem muito o que saber de como lidar ou se isso vai influenciar no nosso aprendizado, né? A gente teve o fim lá do mês da diversidade sexual, né? Que é justamente falando sobre o público LGBTQIA+, né? E sobre as suas diversidades sexuais, mas eu fiquei pensando no sentido todo. Como os profissionais de educação estão lidando com esses tipos de pessoas, né? Não só da diversidade sexual, mas de qualquer tipo de diversidade, né? Porque se a gente for ver, a gente tem alunos autistas, alunos cegos, alunos surdos, né? E aí, qual é a postura que nós temos dentro de sala de aula, seja ela como for, em relação a esses alunos? Lógico, a gente sabe que a gente tem que ter um subsídio do ambiente, né, que a gente está, que a gente se insere, mas como a gente vai se portar em relação a isso? Então, vamos voltar lá à Lei de Diretrizes e Bases, que no seu artigo 58, ele fala que estende-se por educação especial, que daí a gente está colocando essa parte de diversidade para os efeitos da lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais. E aí ele coloca como educandos de necessidades especiais, a gente coloca alunos cadeirantes, alunos que têm dificuldade locomotora, dificuldade com alguma deficiência intelectual. E aí a gente fica pensando que todos eles se inserem num contexto de diversidade, né? E aí a gente pode dar uma pesquisa no Google, e aí eu achei engraçado que fala sobre a diversidade humana, né? Que é a expressão que se refere às diferenças culturais, étnicas, ideológicas, religiosas, sociais. Então, todo aquele aspecto, né, aspecto que faz as pessoas se diferenciarem, né? E eu acho engraçado que na educação infantil a gente coloca tanto isso para as crianças e acaba que a gente vai se perdendo, né? Eu já falei até isso em vídeos anteriores. Então a gente tem que tratar a diversidade, né, essa educação especial de uma maneira diferente, né? Porque a gente sempre tem que se perguntar quem é esse aluno que se encaixa, né, na diversidade. E saber que cada um tem a sua unicidade, né? Cada um tem as suas diferenças e a gente tem que saber como lidar. Então, eu conversava com um grupo de estudos ontem justamente sobre como a gente lida com as diferenças. Hoje em dia, no Brasil, pelo menos, no contexto grande, a gente já vê esse preconceito contra pessoas negras uma coisa muito absurda e não faz sentido nenhum, né? A cor da pele não diferencia ninguém, né? A mulher, aos poucos, está conseguindo se igualar ao homem no mercado. Lógico que a gente sabe que ainda é muito complicado, mas a ideia de que isso não faz sentido já é muito decorrente na nossa cabeça, né? Recorrente. Então, a gente tem que pensar nessa diversidade como algo que vai trazer um crescimento dentro da sua sala, né? A gente vê que é obrigatoriedade de qualquer ambiente escolar fazer a inclusão desses alunos, né, que têm alguma necessidade especial. E aí eu esqueci de mencionar antes, mas coisas como alunos superdotados, aqueles que são bem inteligentes e desenvolvidos em algum aspecto e às vezes terminam o ensino médio muito antes da idade permitida, entre aspas, né, que eles têm uma exceção, também se colocam nessa parte de diversidade, né, dessa educação especial que eu digo. Aí, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é justamente como os ambientes escolares, daí a gente está falando no ensino básico, eles estão trazendo esse aluno para o contexto educacional. A gente sabe que
o colégio particular permite que os pais contratem um tutor. E esse tutor vai dar toda a ajuda para aquele aluno que é especial. E aí, estudando sobre isso, né, na aula de diversidade, a professora ela colocava algo que me fez questionar alguns aspectos. A gente vê que, digamos, uma criança com síndrome de Down, ela vai estar no ano, ela vai passar de ano, mas ela vai ter um conteúdo diferenciado do que o ano das crianças que não têm síndrome de Down estão cursando. E isso é errado, segundo a LDB, né? Se a gente for analisar um pouco mais para frente, ele fala que a criança tem que estar inserida no ambiente que ela tá que ela está adequada, né? Então, se uma pessoa com síndrome de Down lá na sua infância, ela tá com uma mentalidade de 6 anos, ela vai ficar naquele ambiente de 6 anos. E aí não deixar ela passar para outros anos sem ter o aprendizado, porque cada um vai ter um tempo de aprendizado. E isso a gente pode colocar, seja de pessoas que estão inseridas nesse contexto de educação especial, seja no contexto de uma pessoa normal. Cada um tem um desenvolvimento diferente, né? Tem vezes que tem pessoas que reprovam de ano não porque não sabem, mas porque não tem um desenvolvimento intelectual para aquela idade ou não conseguiu realmente entender o assunto. Então é melhor que ela reprove e refaça e ela realmente entenda o que ela está fazendo do que ela passe de ano e não tenha essa educação, né? E não tenha esse aprendizado. A gente sabe que o contexto da educação pública passa de ano só para a gente ter números. A gente sabe disso, né? Quem lida com educação sabe muito bem disso. Mas o ponto né? Vamos deixar de lado esses aspectos que a gente sabe que existem, né? E que às vezes até no ambiente particular, né? A gente sabe que rola um dinheirinho de pais e alguns colégios, infelizmente, passam de ano os alunos em troca de algum dinheiro. Isso infelizmente, é um contexto que a gente sabe que acontece. Mas a pergunta que fica, e eu quero trazer para vocês, quem é esse aluno que se encaixa na diversidade? Como eu posso colocar ele em aspecto, né? Em voga, perdão. Como é que eu posso colocar esse aluno e dar um suporte para ele sem dar uma diferenciada no que eu vou falar para ele, né? Eu fiquei meio gaguejando aqui porque realmente a gente vê que tem várias situações, né? Então, como é que eu vou lidar com uma pessoa que se encaixa no aspecto autista, por exemplo, no ensino superior e até eu como instrutor, como é que eu vou tratar essa pessoa? Você vê que ela tem um jeito de aprender diferente. Ela não vai te olhar nos olhos muitas vezes, ela vai querer que o assunto seja muito exato, e se você não dá um assunto que é algo que dê um estalo e ela se interesse, ela vai mexer no celular. E aí é uma coisa que eu tinha muito errado, é ficar muito em cima de você não utilizar o celular. Hoje em dia, com as mídias tecnológicas, a gente tem muito disso, né? Então, o que eu quis trazer mesmo é a gente refletir sobre isso, né? E aí eu tô lendo um livro chamado A Comunicação na Educação, do Jesus Martim Barbeiro, e ele fala sobre as convicções que a educação já não é mais pensada como um modelo escolar anterior, né? E trazendo para a diversidade, a gente pode falar sobre a formação de cidadãos, que ele diz que de pessoas capazes de pensar com suas cabeças e de participar ativamente na construção de uma sociedade justa e democrática. Essa frase eu trago junto com a diversidade porque a gente pensa na educação somente para aquelas pessoas que não se encaixam na diversidade. E a gente não sabe que as pessoas que estão nesse aspecto de educação especial e da diversidade, elas vão contribuir com formação humana muito maior, porque elas vão dar uma perspectiva diferente de nós, que não temos nenhuma coisa que nos encaixe na educação especial. A gente tem que parar e pensar nisso. E aí, como a gente vai fazer isso na educação pública? Aí é o grande desafio, porque a gente sabe que não tem um subsídio, né? Então, esses dias minha mãe estava conversando com as colegas de faculdade dela na época de faculdade, né? Que elas continuam amigas. E aí ela trouxe justamente isso, que não existe uma pessoa específica para tratar desses alunos, que eles vão estar inseridos no ambiente escolar junto. De uma certa forma, isso é bom,
porque ele vai se sentir parte de uma grande unidade, mas a gente sabe que ele vai ter necessidades específicas. Então, o desafio do professor ali é justamente transformar esse ambiente e deixar ele bom para esse aluno, né? Mas é um assunto para a gente ir trazendo em outros vídeos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, né? Comentem e mandem para aquele profissional de educação ou para aquela pessoa que você acha legal. E a gente se vê numa próxima.